Olá, traders do Brasil e do mundo. Aqui é Paulo Costa, da Smart Apes Trading, falando com você de Tampa, Flórida, nos Estados Unidos. E eu gostaria de falar com você sobre um tema muito importante, principalmente se você não está conseguindo encontrar a sua consistência no trading. Então, eu gostaria de compartilhar com você alguns insights que foram assim muito importantes para mim na minha trajetória e que certamente será também importante para você. Vamos lá? Antes de tudo, se você puder dar um like aí para gente e também se inscrever no canal para que você possa então receber as notificações de futuros vídeos que nós estaremos postando aqui, tá bom? Então vamos lá. A chave para a sua consistência no trading. Não existe uma chave só, né? O trading é algo assim que tem muitas facetas, né? Que tem muitas nuances, que tem muitos requisitos. Mas eu acredito que essa é uma chave muito importante, porque ela é muitas vezes negligenciada. As pessoas dão geralmente muito atenção para análise técnica, né? Análise fundamental e gráfico e etc. Mas poucas pessoas se dedicam tempo suficiente ou dedicam tempo suficiente para fazer a análise de si mesma, né? A autoanálise. E esse vídeo tem a ver com isso e eu vou aqui nesse vídeo compartilhar algumas coisas com você, né? Então, no final desse vídeo, você vai ter tido contato com essas coisas aqui que eu vou compartilhar com você. Primeiro, vou compartilhar com você o ingrediente mais importante que pode estar faltando na sua estratégia de trading. Segundo, eu vou compartilhar a principal razão por que a maioria das pessoas perde dinheiro no trading e, como consequência, acabam então desistindo da sua jornada. 3. Eu vou mostrar para vocês os 6 principais erros no trading e a razão de serem tão recorrentes. E em quarto lugar, eu vou dar um exemplo de trade no gráfico, mostrando para você, né, o que acontece muitas vezes diariamente na vida de muitos traders e por isso eles não conseguem então obter o sucesso que estão buscando, né? Vamos usar como exemplo aqui uma personagem, eu dei o nome a ela de Karina, né? A Karina estudou todos os livros sobre trading. E veja bem, né? É muito importante estudar, né? Muito importante buscar conhecimento. Mas o conhecimento é apenas uma das chaves, é apenas uma das facetas, né? E, embora seja muito importante, ele não basta. A maioria pensa que o seu resultado será diretamente proporcional ao acúmulo de conhecimento que obtiverem. E nada pode ser tão longe da verdade, né? Às vezes, até o muito conhecimento impede que você foque, né? Que você tenha foco naquilo que realmente importa na hora H, né? Na hora de tomar as decisões no mercado financeiro. A Karina participou de vários cursos e seminários de análise técnica, né? E mais uma vez, né? Isso é importante, né? Sem uma técnica, sem conhecimento de análise técnica, a não ser que você faça trading usando uma outra estratégia, é muito importante. Análise técnica é o que a maioria usa, né? Ela domina análise fundamental também e tape reading, o que também é muito importante, mas não é de longe, não é suficiente para se obter sucesso. Então, eu não vou falar sobre nenhuma dessas coisas hoje, mas vou falar sobre algo assim que é de fundamental importância, principalmente pelo fato de ser tão negligenciado.
ok? Primeiro de tudo, né? Vamos ver o seguinte, né? Um cadeado de segredo, você precisa ter os 4 números para você poder abrir esse cadeado. Então, não basta que você tenha 3, né? Se um estiver faltando, você não consegue abrir o cadeado de maneira nenhuma. Assim também é no trading, né? Você pode ter análise técnica, análise fundamental, você pode ter dedicação e conhecimento, ou mesmo tape reading, né? Mas se você não tiver, não é, na hora da execução, né, a capacidade de autoanálise, de estar consciente das emoções que estão ali passando, né, dentro de você naquela hora, né? Muitas vezes é ali que a maioria dos erros são cometidos. E eu gostaria de compartilhar com vocês 6 erros, né? Veja essa tabela aqui que eu vou mostrar para vocês. 6 erros. E quando você comete um erro, né, geralmente há uma racionalização, que é um mecanismo de defesa, né? Você racionaliza o erro. Há uma emoção, geralmente, que subjaz esse erro. E há o instinto que desencadeia, né, que dispara, né, que ativa essa decisão errônea, né? E se você não estiver consciente disso, muitas vezes esses erros vão se repetir dia após dia, trade após trade, e você não vai conseguir obter o sucesso e a consistência que você procura. Então vamos lá, um por um, tá? Erro número 1, eu faço preço médio. É o famoso preço médio, né? Médio para trás, né? Que significa que a posição que você abriu está vindo contra você e ao invés de você deixar ela pegar o seu stop, que está ali para te proteger, você faz médio para trás. Você aumenta a mão, né? Aumenta as posições para que quando ela eventualmente for na sua direção, então ela possa mais rápido chegar no 0-0, né? Empatar, né? Ou mesmo ficar positiva. Qual é a racionalização? Eu espero que o trade reverta para a minha direção. E vale a pena mencionar aqui que esperança é uma coisa muito boa na vida, mas no trade, né? Quando você está fazendo um trade, esperança não é uma boa estratégia, né? Qual é a emoção que subjaz essa decisão? É o medo de realizar a perda, né? E esse medo acaba muitas vezes fazendo com que você tenha uma perda maior, né? E qual que é o instinto, então, que dispara essa decisão? E muitas vezes é uma decisão, né, recorrente. A pessoa faz, ela promete que nunca mais fará, mas acaba fazendo de novo, né? Não sei se você já teve essa experiência. Eu tive várias vezes essa experiência. Então, qual é o instinto que dispara essa decisão? É o instinto de evitar dor emocional. A gente sabe que o nosso cérebro, ele não existe para que a gente participe do mercado, né? O mercado, na verdade, ele é, na maioria das vezes, algo assim, as decisões mais sábias que a gente pode tomar dentro de uma posição, dentro do mercado, muitas vezes, como que eu posso dizer? Ela é contraintuitiva. E o medo de evitar a dor emocional nada mais é do que o nosso cérebro tentando nos proteger da dor, né? O cérebro, ele busca o prazer ou o conforto e ele trabalha no sentido de evitar a dor ou o desconforto. O segundo erro, realiza o lucro cedo demais. Ou seja, você abriu uma posição, ela está indo a seu favor, o seu alvo é, vamos dizer, $600, mas quando chega em 300, começa a voltar um pouquinho,
e você realiza o lucro ali mesmo, porque você não espera, né, o tempo suficiente para ela atingir o seu alvo. Qual que é a racionalização? Ah, pelo menos eu coloquei no bolso. Ninguém quebra realizando lucro. Mas muitas vezes, eu vou mostrar para vocês no futuro, quem sabe eu grave um vídeo sobre isso, muita gente quebra exatamente realizando lucro. Qual que é a emoção que subjaz essa decisão? Medo que o mercado tome de volta o lucro que eu já obtive. Qual que é o instinto? Evitar dor emocional. Terceiro erro. Insisto num trade perdedor. Ou seja, a posição está vindo contra você e você insiste. Você viu que você entrou errado, mas você não consegue porque você tem esperança que reverta, né? Já andou muito contra mim, tem que reverter uma hora, né? Então, mais uma vez, esperança aqui, né? Esperança não é uma boa estratégia. Qual que é a emoção? Medo de realizar a perda também, igual o primeiro, né? Medo da dor que vai causar realizar aquela perda. Medo da dor de constatar que você estava errado, que você não entrou corretamente, ou mesmo que você tenha entrado corretamente, né? Você fracassou, vamos dizer assim, nesse trade. E a gente vai ver que não há nada errado com isso, né? Em errar, em fracassar. Também é evitar dor emocional. Esse é o instinto que desencadeia, né, essa decisão. Instinto é uma coisa muito forte, né? Ainda que a gente saiba, na teoria ou mentalmente, né, intelectualmente, a gente saiba que não deve fazer isso, a gente acaba fazendo porque é o nosso instinto tentando nos proteger. Quarto, eu hesito na entrada, né? E perco a minha entrada. Ou seja, eu estava ali aguardando o meu setup, né? Aguardando o mercado me dar aquela deixa de acordo com a minha estratégia, de acordo com a minha, com o meu sistema. E quando vem, eu hesito. E o trade entra e vai na minha direção, mas daí é tarde demais porque o meu stop loss vai ficar então muito grande, né? Qual que é a racionalização? Estava esperando uma entrada melhor. Isso é uma coisa que a gente precisa compreender, né? Embora a gente tenha um setup, e eu tenho os meus, nenhum é igualzinho ao outro e nenhum é perfeito, né? De acordo com aquilo que a gente planejou. Tem 1001 variações e eu preciso, então, estar disposto, né, a executar assim que ele chegar no lugar onde eu predeterminei que ele chegasse, né? Então eu hesito, perco a minha entrada, esperando uma entrada melhor ou perfeita, né? Perfeccionismo aqui nessa hora atrapalha muito. Qual que é a emoção? Medo de errar, né? Medo de entrar adiantado, acaba entrando atrasado, né? Qual é o instinto? É evitar dor emocional também, né? Qual que é o quinto erro? Entro sem esperar o meu setup. Ou seja, no quarto aqui, a entrada é atrasada, aqui a entrada é adiantada, né? Então, a ansiedade, né, faz com que a pessoa entre sem esperar, né, que o setup, então, dê, de fato, aquela confirmação, né? Principalmente se o seu setup tem alguma confirmação, né, você precisa, então, esperar, né? Qual que é a racionalização? O mercado estava indo sem mim. E muitas vezes o mercado faz isso de propósito, né? Os algoritmos ali, né? Ele flash o preço, dá a impressão que vai gerando assim um momentum, ou, né? um impulso, e apenas para realmente desencadear, né, esse instinto da pessoa ansiosamente entrar adiantada,
Aí vem, estopa, ou seja, pega o seu stop e depois vai na direção original que você intentou. Qual é a emoção? Medo de ficar de fora. Em inglês, fear of missing out. Né? Medo de perder aquela oportunidade. Né? Qual que é o instinto? Evitar dor emocional. O sexto e último erro, qual é? Faço trades fora da minha estratégia. Ou seja, você tem as suas estratégias, você tem o seu setup, você tem aquelas regras, né, de entrada, de saída, e que fazem com que você, seguindo rigorosamente a sua estratégia, escolha apenas os trades de qualidade. Né? Mas muitas vezes você está ali entediado, né? Ou naquele dia o seu setup não apareceu e você começa a fazer então trades fora da sua estratégia. Qual que é a racionalização? Preciso bater a minha meta diária, preciso bater a minha meta da semana, preciso bater a minha meta, né? Essa racionalização. E acaba então sendo contraproducente, né? Porque muitas vezes fazendo trades fora da sua estratégia, você vai perder e a perda vai fazer com que você faça mais trades ainda fora da sua estratégia, tentando recuperar o que você perdeu. Aí, pronto. Aí você tem um prejuízo não somente financeiro, mas você tem um prejuízo emocional, né? Emocional, que também é tão importante ou até mais importante do que o prejuízo financeiro. Qual que é a emoção? É a ansiedade, né? E o que é a ansiedade? É a tentativa de suprimir o medo, né? Veja bem que todas as outras anteriores é medo, né? E a ansiedade é a tentativa de suprimir o medo. E qual é o instinto que subjaz aqui? Busca de alívio emocional, né? Então a ansiedade gera esse desconforto e você, então, na busca de alívio emocional, você diz: eu preciso fazer alguma coisa, e você então começa a fazer coisas que não estavam, então, planejadas. Ok até aí? Então é muito importante que você volte depois, né, e reexamine esses erros algumas vezes, né, para que isso fique internalizado, né, dentro da gente, né? Eu mesmo faço isso, né? Eu revejo os meus erros, eu tenho um diário em que eu anoto os erros que eu estou mais suscetível a cometer e eu então procuro internalizar, né? Para que na hora que a emoção esteja ali tentando tomar conta, né? Tentando tomar o controle das minhas decisões, eu possa então pelo menos estar consciente delas, para saber como lidar com elas, né? E isso é muito importante, né? Tem sido muito importante para mim e eu acredito que vai ser importante para você, certo? Então vamos lá. Vamos ver aqui no gráfico, né? Como que isso se dá. Então estou usando aqui como exemplo, né? Ouro versus dólar, ok? No gráfico de 5 minutos. O meu pressuposto aqui é que a gente está numa tendência de alta, né? Aqui, vindo lá de baixo. E isso daqui é um pullback. E a sua estratégia seja você entrar aqui, né? Veja bem que tem, ó, um engolfo, né, de alta aqui. Vamos supor que essa seja a sua estratégia. Isso não é importante agora porque o objetivo não é a estratégia, né? O objetivo é apenas ilustrar aquilo que a gente já viu até aqui, correto? Então, você definiu que a sua entrada vai ser aqui, nessa linha aqui, correto? Então, o que acontece? Você identificou uma oportunidade de entrada ou uma oportunidade de compra. Aqui é o seu resultado do dia, né? Que vai variar. E aqui é o tempo. A partir do momento em que você clicou, né, para comprar, né? Você deu o clique ali de compra. Esse relógio aqui vai começar então a caminhar, ok? Então o que acontece, né? Quando você dá o clique,
tudo que for daqui para cima, dessa linha para cima, se torna para você, no seu cérebro, né? No seu interior, uma zona de prazer ou de alívio. E tudo que estiver abaixo dessa linha se torna para você uma zona de dor ou desconforto. É muito importante você perceber que a zona de prazer, quando o trading está indo na sua direção, ou a zona de desconforto e dor, quando o trading está indo contra você, essas zonas, elas não estão no gráfico. Elas são subjetivas. Elas estão dentro de você e não fora. O gráfico, o que quer que aconteça aqui, é apenas informação. Não é nada pessoal, né? O mercado não está tentando te pegar pessoalmente, né? É claro que está todo mundo tentando pegar o dinheiro de alguém, né? Porque quando um perde, quando um ganha, é porque alguém perdeu, né? Mas não é nada pessoal, né? O gráfico é apenas informação. Essas barras aqui, elas são apenas uma representação gráfica do preço do ativo a cada momento, né? Então é muito importante que você saiba disso. Então, às vezes é impossível evitar, né, que isso se torne uma zona de prazer para nós e uma zona de desconforto aqui para baixo. Mas se a gente estiver consciente de que isso é uma ilusão e de que é subjetivo e o gráfico é apenas informação, mais a gente vai tratá-lo como tal, né? Então vamos lá prosseguindo, certo? Você determinou que a sua entrada é aqui e o seu stop loss é aqui e você está disposto a arriscar $200 nessa operação para um lucro de 600, ou seja, 3 por 1, 3 para 1, né? Que é uma boa, um fator de risco-recompensa muito bom, né? 3 para 1. Então, o que acontece, né? Você deu a sua entrada aqui. Aí, o que acontece? Ele começa a ir na sua direção. O seu resultado está em $170. Você fica o quê? Contente. Se passaram 5 minutos. Volta contra você. Agora o seu resultado está em 35, você fica triste. Porque você já teve 170 e agora você está com 35. Então isso causa uma tristeza, como se você tivesse perdido, né? Veja bem, eu não estou dizendo como deve ser, eu estou dizendo como é para a maioria dos traders, na maioria das vezes. E a gente precisa estar consciente disso, porque não cabe tristeza, aqui objetivamente falando, né? E nem euforia, né? Isso daqui a gente tem que lidar apenas como se fosse o quê? Informação fria, né? Mas prosseguindo, ele sobe um pouquinho para 40, né? Já se passaram 40 minutos. Você fica triste porque, embora você esteja no lucro, você já teve 170. Então, o cérebro vai te dizer assim, eu poderia ter saído com 170. Está entendendo? É aquilo que a gente viu, né, naqueles erros que a gente acabou de examinar um a um. Agora foi na sua direção de novo, você está com 250 positivo, alegre, 45 minutos, e o trade continua. Voltou contra você, depois de 1 hora e 25 minutos, e você está agora negativo. $95 negativo. E a ansiedade começa a tomar conta, o medo. E se pegar meu stop aqui de 200, aí você começa a gerar dúvida em relação à própria decisão inicial de entrar nesse trade. Talvez eu tenha entrado errado, né? Aí você começa a enxergar coisas que você não havia enxergado antes, por exemplo, né? Você diz, e se for agora uma tendência de baixa, né? Veja bem, ó, que ele fez uma máxima aqui e depois a máxima não atingiu a máxima, né? Aqui, e além disso, ainda deu um engolfo de baixa. Talvez ele tenha revertido e agora a tendência seja para baixo, né?
E se pegar meu stop? É melhor então eu perder 95 agora do que perder 200 depois. E você toma a decisão, então, de zerar o trade, sair aqui no prejuízo, com medo de ter um prejuízo maior, né? Então você decide zerar o trade, ok? O que acontece? Você está com 95 negativo no dia. Aí o trade vai na sua direção na próxima barra. E era para você estar aqui, eu não sei quanto, mas vamos dizer $200 talvez, né? E agora gera uma dúvida de novo. Ih, tomei a decisão errada. Deveria ter continuado. E se eu entrar agora? E você acaba então fazendo o quê? Entrando agora. Nova entrada, né? Essa é a entrada original, essa é a nova entrada, já tendo um prejuízo de 95. O trade vem e vem contra você um pouquinho. Você agora está com $5 a mais do que você já estava negativo, ou seja, totalizando $100 nesse dia de negativo contra você. Gera dúvida de novo. Ah, não, eu não deveria ter entrado essa segunda vez. O que eu vou fazer? Vou sair de novo. Aí você zera o trade novamente. Você sai com um prejuízo, então, no dia de 100. Mas é melhor do que perder 200. Racionaliza o seu cérebro, né? Então, vamos ver aqui, continuando, tá? Ele vai a seu favor. E você fica triste, mesmo ele indo a seu favor, porque ele está indo sem você. Você não está mais na operação. Mas nada como um dia após o outro, né? Ele vem contra você. E agora, ironicamente, você fica contente. Porque você racionaliza da seguinte maneira, tá vendo? Eu fiz a decisão certa de ter saído, porque senão agora eu estaria com prejuízo ainda maior, né? E mais arriscado pegar meu stop. Então é melhor terminar o dia com 100 de prejuízo do que com 200. Veja bem, mas o trade prossegue. Agora ele vai na direção original novamente. E a tristeza toma conta, porque ele está indo mais uma vez sem você. Correto? Depois ele retorna. E olha só, chegou perto até do seu stop. Você fica contente porque diz, não, no final das contas eu tomei a decisão certa sim. Tá vendo como é um turbilhão de emoções, né? E eu vou te mostrar no final como isso é desnecessário e não precisa ser assim, tá? Mas eu estou te mostrando primeiramente como é, na maioria das vezes, principalmente para traders iniciantes. Vamos prosseguir então. O que acontece? Ele veio na direção original e atingiu o seu alvo, o seu take profit de $600. Então, isso ilustra ou não ilustra o que acontece na vida de muitos traders? Olha só, isso já aconteceu comigo várias vezes, principalmente no início, quando eu ainda não tinha a maturidade ou a disciplina, né, de fazer aquilo que eu vou dizer para vocês agora, né? Como que você evita tudo isso? Vamos voltar lá no começo, quando você decidiu a sua entrada. O que você deveria então ter feito? Você deveria ter entrado e deixado o trader lá, o trade lá. Deixado o trading tomar o seu rumo. Uma vez que você entra numa operação, não há nada mais que você deva fazer. Você pode fazer, você pode sair a qualquer momento. Mas não há nada mais que você deva fazer. Se você confia na sua estratégia e se você de fato está disposto a arriscar ou a perder esse valor que você colocou como stop. O stop é a sua proteção, é o seu amigo, né? É aquele que está ali para evitar que você tenha uma perda maior, né?
caso a coisa desande, né? E vá numa direção totalmente oposta àquilo que você imaginava. Então, você deveria ter entrado aqui e deixado o trade, deixado o trade, desculpa, ir na sua direção. Percebe? Então, muitas vezes é melhor a gente sair. Muitas vezes, quando eu entro numa operação, eu entro e vou dar uma volta no condomínio aqui com a minha princesa, que é a cachorrinha que tá aqui atrás. Princesa? Princesa? Tá ali atrás. Ela. Então, para evitar o quê? Evita todo esse desgaste, né? E evita também prejuízo de você querer gerenciar o trade cuja decisão você já tomara. Ok? Então, é mais ou menos assim, né? Como um alpinista, né? Uma vez que ele já está aqui na operação, não há decisões mais a fazer, né? A decisão já foi feita quando ele saiu do solo, né? E com a gente deve ser assim também. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se você ainda não deu um like aí, dá um like aí pra gente. E a gente estará postando também outros vídeos que eu espero agregue valor na sua vida de trader, ok? Então fica com Deus, um grande abraço, até a próxima.